Você já percebeu que a maioria das pessoas passa a vida esperando? Esperando que o dinheiro chegue para se sentir segura. Esperando que o amor apareça para se sentir completa. Esperando que a saúde melhore para voltar a acreditar em si mesma. Mas e se tudo isso estivesse invertido? E se a verdadeira mudança não começasse quando as circunstâncias mudam? E se ela começasse quando você muda? Neville Goddard ensinava algo profundamente revolucionário. Ele dizia que você não atrai aquilo que deseja, você expressa aquilo que acredita ser. Pare por um instante e observe sua vida. Observe seus relacionamentos, observe seus resultados, observe sua realidade. Tudo isso pode estar refletindo de alguma forma aquilo que você assumiu como verdade sobre si mesma. Talvez, sem perceber, você tenha assumido que a prosperidade é difícil, que o reconhecimento demora, que a felicidade pertence aos outros, que algumas pessoas nasceram para vencer e outras apenas para lutar. E se essas ideias não fossem fatos, e se fossem apenas estados de consciência? A neurociência moderna mostra que o cérebro não responde apenas aos acontecimentos. Ele responde à interpretação que fazemos deles. Ele responde aos significados que atribuímos à vida. Ele responde à identidade que sustentamos repetidamente. Por isso, Neville afirmava: assuma o sentimento do desejo realizado. Não espere a mudança para acreditar, acredite primeiro. Não espere a vitória para sentir confiança, sinta confiança primeiro. Não espere abundância para sentir-se próspera. Torne-se internamente a pessoa que já vive em abundância. Isso não significa fingir, não significa negar os desafios, significa compreender que existe uma diferença entre reagir à realidade e criá-la. A maioria reage. Poucos escolhem conscientemente quem serão. E é justamente nesse ponto que algo extraordinário acontece. Quando você muda seu estado interior, suas escolhas mudam. Quando suas escolhas mudam, seus comportamentos mudam. E quando seus comportamentos mudam, seus resultados mudam. E pouco a pouco, a realidade começa a refletir aquilo que você passou a sustentar dentro de si. Talvez o maior segredo não seja pedir mais ao universo. Talvez o maior segredo seja assumir uma nova identidade, porque aquilo que você acredita ser repetidamente acaba se transformando na realidade que você vive. A pergunta não é o que você deseja manifestar. A pergunta é quem você está sendo enquanto espera manifestar. Você acredita que basta pensar positivo para mudar sua realidade? E se eu lhe dissesse que existe uma diferença enorme entre a lei da atração e a lei da suposição? A maioria das pessoas passa anos tentando atrair aquilo que deseja. Visualiza, repete afirmações, faz quadro dos sonhos e espera que o universo entregue aquilo que pediu. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando você tenta atrair alguma coisa, muitas vezes está reforçando a ideia de que aquilo ainda não é seu. Você olha para o dinheiro porque não tem dinheiro. Você olha para o amor porque não tem amor. Você olha para a prosperidade porque ainda não se sente próspero. E é justamente aqui que Neville Goddard apresenta uma visão revolucionária. Ele não dizia para atrair, ele dizia para assumir. Assumir significa viver internamente como se aquilo já fosse uma realidade. Tem que alinhar sua energia no agora com aquilo que você de fato é. Rico, feliz, saudável. E aquilo que você pensa que não é, porque os sinais à sua volta dizem que não é, você ignora e volta a fixar no agora, porque o passado não existe mais, porém é uma reverberação no momento atual e o futuro ainda não chegou. Então, o limite, o limiar entre, que vai fazer total diferença entre o que você quer
né, que você vai manifestar. E aquilo que você já manifesta é justamente aqui. Então, você precisa assumir que você vive internamente, profundamente e intensamente aquilo que você é. Então, você tem que perceber a diferença. A lei da atração pergunta: como faço para trazer isso para a minha vida? A lei da suposição pergunta: quem eu seria se isso já fosse verdade? Uma tenta buscar, a outra muda a identidade. Uma olha a ausência, a outra se ancora na presença. Segundo Neville, a realidade externa é apenas um reflexo tardio dos estados internos que sustentamos repetidamente. Quando você muda o estado de consciência, muda o observador. E quando muda o observador, muda a realidade observada. A questão não é atrair riqueza, é tornar-se internamente a pessoa que naturalmente vive a riqueza. A questão não é atrair amor, é assumir o estado daquele que já é amado. A questão não é atrair saúde, é ocupar o estado mental, emocional e comportamental de alguém que vive em harmonia. Talvez o segredo não seja pedir mais ao universo. Talvez o segredo seja parar de pedir e começar a ser, porque aquilo que você assume como verdade repetidamente tende a tornar-se a realidade que você experimenta. E essa é uma das ideias mais poderosas já apresentadas sobre a criação da realidade. Quem você está supondo ser nesse exato momento? E aqui existe algo ainda mais profundo. Se você observar atentamente a sua vida, perceberá que não são os acontecimentos que definem quem você é. Na maior parte do tempo, é quem você acredita ser que determina a forma como interpreta os acontecimentos. Duas pessoas podem atravessar exatamente a mesma situação e criar destinos completamente diferentes. Uma vê um obstáculo, a outra vê uma oportunidade. Uma vê uma derrota, a outra vê um aprendizado. Uma confirma suas limitações, a outra fortalece suas possibilidades. A diferença não está necessariamente na circunstância, está no estado de consciência através do qual a circunstância é observada. A neurociência nos mostra que o cérebro funciona como um sistema de filtragem. Entre milhões de informações disponíveis a cada instante, ele seleciona aquilo que considera importante. E o que determina essa seleção? Suas crenças, suas expectativas, sua identidade. Em outras palavras, você não vê o mundo exatamente como ele é. Você vê o mundo através daquilo que acredita ser. Talvez por isso, tantas pessoas permaneçam presas aos mesmos ciclos durante anos. Elas tentam mudar os resultados sem mudar a identidade que produz aqueles resultados. Tentam mudar os frutos sem transformar a raiz. Tentam mudar o exterior sem reorganizar o interior. Mas toda transformação verdadeira começa de dentro para fora. Primeiro, muda a consciência. Depois, muda a percepção. Depois, mudam as escolhas. Depois, mudam os comportamentos e, finalmente, muda a realidade visível. É por isso que Neville insistia tanto na imaginação consciente. Não como uma fantasia, mas como um treinamento de identidade. Toda vez que você se vê como alguém capaz, seu sistema nervoso começa a se reorganizar em torno dessas possibilidades. Toda vez que você se vê como alguém digno, sua mente passa a perceber oportunidades que antes ignorava. Toda vez que você assume internamente uma nova versão de si mesma, você começa a construir uma nova realidade. A verdadeira pergunta nunca foi: o que eu quero atrair? A verdadeira pergunta é: quem preciso me tornar para que essa realidade seja natural? Porque aquilo que é natural para a sua identidade deixa de ser um sonho e começa a se transformar em experiência. E talvez seja exatamente isso que você precise compreender hoje. Você não está aqui para perseguir uma nova realidade. Você está aqui para se tornar uma nova consciência. E quando a consciência muda, o mundo inevitavelmente começa a mudar. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço.
Talvez você já tenha tentado pensar positivo, visualizar, meditar, fazer afirmações, estabelecer metas e manter a disciplina, e ainda assim sente que algo não acontece da forma como deveria. A questão é que existem estruturas internas que precisam estar disponíveis para que a intenção encontre caminho. Existem pontos em nossa organização biopsíquica, emocional e energética que funcionam como verdadeiros portais da consciência. Quando estão bloqueados, a pessoa pode saber exatamente o que deseja e mesmo assim não conseguir transformar seu desejo em realização. É como tentar acender uma lâmpada com a energia interrompida. A intenção existe, o objetivo existe, mas o fluxo não acontece. Quando esses pontos são reorganizados, algo muda. A clareza aumenta, a percepção se expande, as escolhas tornam-se mais precisas. E aquilo que antes parecia distante começa a encontrar espaço para se manifestar. Não estou falando de mágica, estou falando de alinhamento. Porque quando a mente, a emoção e a energia passam a trabalhar na mesma direção, a vida responde de outra forma. Se você sente que está repetindo padrões, encontrando os mesmos obstáculos, ou percebe que existe algo impedindo seus avanços na saúde, nos relacionamentos, na prosperidade ou na realização pessoal, talvez seja a hora de investigar mais profundamente onde está o bloqueio. É exatamente esse trabalho que realizo através das minhas mentorias, cursos e atendimentos individuais. Juntos, podemos identificar os pontos que estão limitando a sua expressão, reorganizar aquilo que precisa ser reorganizado e criar condições para que você volte a acessar o seu potencial natural. Porque a mudança da realidade não começa fora. Ela começa quando você aprende a abrir os portais que existem dentro de você. Se deseja caminhar comigo nessa jornada, entre em contato. Será uma alegria ajudar você a encontrar o caminho para a sua próxima realidade. E se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, dê um like, porque isso indica que você curtiu o vídeo, curtiu o material aqui disponibilizado. Ao compartilhar, você divide isso com outras pessoas. E ative o sininho de notificações para que quando novos conteúdos cheguem, você os receba rapidamente. É uma alegria sempre estar com você. Até a próxima!